Olá, é bom ter você aqui de volta. Tava com saudade de bater um papo com vocês. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, Ana Cristina Manzano. Vai contar pra gente uma história inspiradora. Você tá aqui no Dr. Pedro Onco, meu Instagram, e é muito bom ter você aqui ao vivo com a gente. E hoje então vamos falar aí uma história inspiradora, uma história real, uma história que eu costumo frequentar bastante congresso, participar de eventos, aulas. Sempre tem histórias assim diferenciadas, histórias de super-heróis que tudo dá certo, o final é feliz. E nós vamos ouvir uma história agora que o final foi feliz também, mas não tinha nenhum super-herói, tinha um ser humano de carne e osso que vai dividir uma história com a gente, que vai ser inspiradora. Então é muito bom ter vocês aqui. Tava sentindo falta de bater um papo com vocês de novo. E tô só aguardando então a nossa convidada chegar, Ana Cristina Manzano. E assim que ela chegar, a gente já começa o nosso bate-papo. Aproveitar para dizer que está sendo uma semana aí bem ativa, Congresso Mundial de Pulmão, aula para os residentes, bastante atividade. Amanhã uma live no nosso perfil Oncológica, que é o perfil para profissionais da saúde. Então bastante trabalho, graças a Deus. E a interação aí com vocês é o que faz a gente crescer. Estou aprendendo muito, aprendendo bastante, não só de comunicação, de Instagram, mas aprendendo bastante também de vida e até de profissão. Né? A gente teve uma live aí com um enfermeiro, que é um influenciador digital também, e eu aprendi bastante coisa. Cheguei lá na nossa sala de infusão no hospital e aprendi bastante coisa. Então acho que essas interações, essas trocas são sempre benéficas, são maravilhosas para a gente poder aprender, evoluir, crescer, que é o que eu gosto. Eu gosto de ter contato com gente, é por isso que eu gosto de estar no hospital, é por isso que eu gosto de estar lá do lado dos pacientes, das famílias, dos residentes, porque eu gosto de aprender, gosto de ensinar também, mas gosto de aprender, gosto de evoluir junto com o pessoal. Então, é muito bom ter todos aqui para ouvir histórias inspiradoras, discutir assuntos totalmente fora da caixinha. Às vezes a gente precisa falar sério também, como a gente teve uma live uns 15 dias atrás de nutrição. Então a ideia é informar, trazer conteúdo inovador, inspirador, conteúdo que realmente faça a diferença na vida das pessoas aqui nesse perfil do Dr. Pedro Onco e no Oncológica para os profissionais de saúde, mas também com o mesmo foco, com a mesma pegada de pensar fora da caixinha, de trazer histórias inovadoras, de trazer conceitos inovadores e fazer os profissionais crescerem por meio da inovação, por meio do empreendedorismo, que basicamente foi o que eu fiz e graças a Deus foi o que me permitiu me diferenciar na minha carreira. Foi quando eu resolvi fazer aquilo que os outros não faziam. Ana Cristina entrou, seja bem-vinda, bem-vinda a todos que estão aqui com a gente também. Deixa eu ver se eu consigo colocar, vou mandar o convite. Entrou aqui, já está aqui com a gente. Então, sem demora, sem delongas, sem mais delongas, vamos conversar com a dona Ana Cristina, que vai compartilhar a história dela com a gente. Ana, tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Gratidão pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês e poder passar um pouquinho da minha experiência. O prazer é meu, dona Ana. O prazer é meu. Faz tempo que a gente não conversa, né? Espero que esteja tudo bem. Tudo bem na saúde, na família, na vida. Espero que esteja tudo bem. Agradecer por ter aceitado o convite. Foi muito bacana. Em consulta, né? Semana, mês, começo do mês, graças a Deus, está tudo certo, né? Só daqui 3 meses, próximo exame. É isso aí. Então tá legal. Isso aí, dona Ana. Ana Cristina, eu queria que você falasse pra gente como é que funciona as terapias. A senhora é terapeuta, você é terapeuta. Preciso me controlar aqui, que eu tô aprendendo, então você me perdoa se rolar um senhor, um dona por aí, mas é questão do respeito sempre, mas com todo respeito, você é terapeuta, já tem uma experiência larga, eu queria que você contasse pra gente como é que funciona as terapias que você pratica e pontos fortes, pontos fracos de cada uma, pra gente entender aí uma visão geral do seu trabalho. Uhum. Inclusive, doutor, eu fiz aqui uma colinha, porque eu também começo a falar, eu acabo me perdendo, porque eu adoro, né, ir falando.
Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cristina, eu sou terapeuta corporal, né, há 26 anos, e ao longo, eu sempre com esse olhar focado para a parte de somatização. O que é a somatização? É justamente essa concentração do nosso fundo emocional, né, que vai trazendo sintomas para o nosso corpo, né? Então, eu sempre vim trabalhando, eu nunca quis ficar apenas daquela parte da dor, eu sempre quis saber o que estava por trás daquela dor. Então, eu venho, né, trabalhando com essa terapia corporal, e aí, com uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu conheci a constelação familiar. Então, eu sou pós-graduada, né, sou especialista em constelação familiar. É uma técnica que, assim, expandiu muito a minha visão, né? Eu acho que, assim, as técnicas, elas vêm vindo justamente para agregar, né? Eu acredito muito no trabalho multidisciplinar e, realmente, eu diria, assim, que a constelação foi um divisor de águas na forma até de eu enxergar as pessoas, né? E logo em seguida eu fiz também o trabalho, né, o curso de hipnose, então eu faço um trabalho de hipnose clínica e também de programação neurolinguística, né, que é justamente a forma como que a gente ressignifica a nossa mente, né, com as palavras, com os sentimentos, né, então ressignificar aquele sentimento, né, a gente não tem como esquecer o passado, mas a gente pode ressignificar as sensações, as emoções, né? Então, esse é o trabalho, né, que essas terapias costumam fazer, né? E assim, com o meu trabalho, eu acabei, inclusive, usando para mim mesma no meu próprio tratamento. É muito interessante. Eu estou recebendo vários feedbacks aqui super positivos. Eu percebi que você tem um fã-clube cativo, mas além disso também o feedback está sendo super positivo. Todo mundo comentando que está gostando do assunto, dando parabéns para a gente. Na verdade, parabéns para você, né? Que eu estou só conduzindo aqui. Eu acho que a gente já percorreu um tempo assim conversando e teria assunto para muito mais, mas eu queria saber se você está disposto a contar a sua história. Porque eu tenho certeza que tem gente que até no anúncio da live, eu até cheguei a colocar, muita gente que está passando por uma situação difícil, pode estar se questionando por que está acontecendo consigo próprio isso, pensando em desistir. E aí eu queria saber se você está disposta a compartilhar a sua história e aí até fazer um link para os projetos futuros, da onde, a partir da sua história, te inspirou para poder transformar a vida dos outros. Conta pra gente aí. Então, assim, vou tentar ser bem assim, resumida. Na verdade, em 2016, eu tive um diagnóstico de um câncer, né, de intestino, que foi um processo assim, totalmente diferente do que eu tive agora em 2016, né? Embora eu tenha trabalhado também com algumas técnicas, mas eu acho que agora veio muito mais forte nessas técnicas que eu trabalhei. E agora em 2020 foi um acúmulo de coisas, né? Teve a pandemia, eu perdi a minha empresa, eu precisei morar junto com o meu ex-marido, minha irmã sustentando. Estou falando isso para mostrar a força do nosso inconsciente, né? Porque o nosso inconsciente ele é muito forte. E em julho do ano passado, quando eu tive o diagnóstico, né, do tumor, eu estava tentando me readaptar, né, à nova realidade, e eu estava com um projeto, eu estava divulgando um projeto de autoestima feminina, e já estava assim, divulgando. E quando eu fui para o hospital, eu fui achando que eu estava com uma infecção urinária, por causa de uma dor nas costas. E eu achei que fosse alguma infecção urinária. E quando a médica, olhou para mim e falou assim, dona Ana, a gente vai precisar te internar para saber qual que é a origem primária. Na hora, me caiu a ficha. Eu falei, gente, isso é uma metástase. Aí eu saí de lá, assim, totalmente inconformada, porque para mim era uma infecção urinária. Naquele momento que ela falou para mim, até ela perguntou se ela está sozinha, eu falei, tô, mas tudo bem. Naquele momento, passou assim, foi uma fração de segundos que passou tudo na minha cabeça. Eu falei, gente, o meu projeto, tudo que eu estou fazendo, né, eu vou ter que parar tudo, porque o tratamento ele vai me impedir de fazer tudo isso. Então, assim, a gente demora um tempo para processar, inclusive, tudo isso, né? Fui para casa, só que assim, eu não aceitei o diagnóstico. Eu não aceitei, eu fiquei assim muito inconformada, porque eu falei assim, gente, não é possível, né? Eu estou me refazendo e as coisas estão acontecendo, não é possível.
e fiquei muito mal com pensamentos, inclusive suicida. Eu tentava buscar força nos meus filhos, eu falava, Ana, pensa nos seus filhos, né? Busca força. Porque eu sentia que eu não tinha força, porque toda a energia que eu tinha, eu joguei toda no meu projeto, né? E eu me senti realmente sem energia nenhuma. Eu falava, gente, eu não tenho força para fazer esse tratamento. E pensava que a melhor solução seria realmente eu dar fim, né? Eu falei assim, gente, eu não tenho como seguir esse tratamento. Opa, será que eu caí aqui? Não, tô Doutor? ouvindo. Tô ouvindo. Esse aqui para mim, engraçado, não sei porquê, mas para mim caiu a imagem. Bom, mas tudo bem, se vocês estão me ouvindo, perfeito. Tô vendo e ouvindo. Então, tudo bem. E então, assim, então eu fiquei num período assim, realmente muito rebelde. Nossa, foi muita rebeldia. Eu entrei no meu estado criança, literalmente. Eu não queria nem passar o pique. Eu lembro que a enfermeira queria passar. Eu fiz a quimioterapia na mão, doeu pra caramba aquela quimioterapia. Assim, eu não queria, realmente eu não queria. Várias vezes eu falei, eu vou largar a toalha. Só que aí as coisas começam a acontecer, né? Então, algumas pessoas que trabalham com a parte energética, né? Alguns primos, conhecidos, começaram a se aproximar de mim, porque, inclusive, eu fiz uma constelação para mim, né? E em uma das constelações mostrou esse cansaço, né? Mostrou, os participantes estavam todos exaustos, que era justamente como eu estava me sentindo. E aí esses terapeutas chegaram e começaram a fazer atendimentos para mim. E o que eu acho muito importante, né, nesse trabalho de oncologia é a gente saber o momento que a gente precisa da ajuda dos outros. A gente quer se fazer de forte, mas nem sempre a gente tem que ser humilde e falar preciso de ajuda. Então eu aceitei a ajuda desses terapeutas, cada um da sua forma, e trabalhei a minha parte energética, porque eu sabia que não adiantava nesse momento eu trabalhar com hipnose, com PNL, porque não ia resolver, não era o que eu estava precisando naquele momento. E aí foi quando eu comecei, inclusive, a trabalhar com as minhas mandalas, né? Inclusive, deixa eu até ver se vocês conseguem ver aqui. Dá para ver, doutora, as mandalas que eu fiz? Eu tô sem imagem, doutor, não sei por quê. Tô vendo a porta. Mas a porta tá fechada. Porta. Não, pera. Agora voltou. Não, doutora, eu não sei o que foi que aconteceu. Agora eu tô vendo. Eu comecei a trabalhar com as mandalas, né? Eu nunca tinha feito uma mandala. Certo. E aí eu comecei a falar assim, bom, eu vou fazer um trabalho de ressignificação com a mandala. E fui fazendo. E aí eu lembro que teve um dia que eu estava dirigindo, e eu não visualizei nada, mas me veio assim na mente a visão de uma criança, literalmente a minha criança interna. Eu lembro como se fosse assim, como se eu estivesse abraçando, né, abraçando as pernas com a cabeça baixa. E eu falei assim, opa, eu preciso trabalhar isso. E como eu já estava recebendo os atendimentos, né, energéticos, aí eu comecei a ter força para trabalhar com as minhas técnicas. Aí eu comecei a fazer um trabalho de auto-hipnose, então eu trabalhei com a minha criança interna, então aí eu comecei a fazer todo um trabalho de ressignificação. E eu precisava fazer um movimento, inclusive foi quando eu fiz a mandala, essa mandala, ela representa, inclusive, dentro da constelação, o masculino, até pelas cores. E assim, a mandala foi uma coisa tão interessante, porque não é aquela coisa que você escolhe o que você vai fazer, você escolhe as cores. Não. A mandala terapêutica, você deixa vir o seu inconsciente. E dentro da constelação, o masculino é justamente o movimento, é a ação. E foi a única mandala que ela dá uma impressão de movimento. Aí depois, quando eu olhei, eu falei, interessante, né? Como que age o nosso inconsciente? E aí eu fui trabalhando com PNL, com programação neurolinguística, e aí a fase mais difícil que veio foi a queda do cabelo. A queda do cabelo realmente foi a mais, acho que de todo o tratamento, é a parte mais difícil. Porque é uma dor que vem assim da alma. É uma dor, não dá para explicar.
é uma dor da alma. O peito parece assim que vai rasgar. E a pior coisa que tem é a pessoa virar para você e falar assim, fica tranquila, o seu cabelo vai crescer. Doutor, dá vontade de dar um murro na cara da pessoa. Dá vontade de dar um murro. Porque a gente sabe que o cabelo vai crescer. Mas que nem o meu cabelo era super comprido, liso, né? E agora ele está cacheado, né? Curto. Então, assim, é um processo, né? Então, realmente, é essa dor desse processo, né? E principalmente para a mulher, mexe muito com a autoestima e a forma, a sua identidade, né? É muito a questão da identidade. E aí foi quando eu fiz essa mandala, que essa mandala eu falo que foi a mandala do luto, né? O luto do meu cabelo. E foi muito interessante que depois que eu fiz essa mandala, no dia seguinte, eu assumi a minha careca, porque eu estava sentindo aquela dor, né, no couro cabeludo, então eu não conseguia ficar pondo lenço. E aí no dia seguinte eu consegui, né, trabalhar. Porque eu fiz um trabalho comigo no espelho, e aí eu oriento vocês, né? É um trabalho maravilhoso, né? Se olhar no espelho, mas se olhar nos olhos, e você olhar e falar assim, eu amo você, eu vejo você. Gente, só com essas duas frases, é um trabalho, assim, maravilhoso. Tem gente que não consegue fazer a frase, né? Então, assim, e mesmo se não conseguir fazer a frase, só se olhar e ver o que você enxerga nesse espelho. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer esse trabalho no espelho comigo. E aí eu comecei a buscar quem eu era realmente. Eu comecei a buscar a minha essência. Então, eu falei, opa, peraí, quem sou eu? Eu comecei a buscar o meu lado filha, meu lado mãe, meu lado terapeuta. Então, eu fui buscando todos os meus pontos fortes. Quem eu sou realmente? Eu sou um cabelo? Ou qual é a minha essência? Né? E aí, eu fiz essa mandala. E essa mandala, para mim, ela tem um significado muito grande, que foi justamente quando eu encontrei, né? O essencial é simples, né? Porque é a nossa essência. Né? Então, qual que é a sua essência? A essência está presa no cabelo? Né? Porque isso é lógico, é uma questão de vaidade, mas qual é o valor que você está se dando? Então, a partir dessa mandala, tanto é que eu escrevi, e foi muito engraçado, que para escrever a frase o essencial é simples, eu escrevi umas 8 vezes, que eu falava assim, eu não gostei dessa cor, eu não gostei dessa cor. Depois que eu terminei, é que eu entendi que eu precisava introjetar para mim que o essencial era simples. Então, por isso que eu falo que o trabalho da mandala, né, qualquer trabalho de arte-terapia é muito bacana nesse sentido, de você trabalhar consigo mesmo. Porque não adianta só você fazer, você tem que realmente se trabalhar, se permitir, né? Então, assim, aí eu fui fazendo todo esse trabalho, né, comigo, junto com outros terapeutas também, que eu precisei, e, e foi quando, inclusive, o doutor tinha falado para mim, né, que eu ia fazer uma média de 9 quimioterapias e que eu podia até virar uma paciente crônica. E eu lembro que eu falei assim, eu não vou fazer 9 quimioterapias, eu não vou virar paciente crônica. Eu falei, e aí foi quando eu comecei a fazer, assim, eu vou buscar qual que é a origem desse câncer. Porque, como eu já trabalhava com a terapia corporal, eu falei, eu preciso saber qual que é a origem. Se o senhor me perguntar hoje qual que é o nome do meu câncer, eu não sei. Eu sei que foi câncer no peritônio, mas eu não sei o nome. E aí eu comecei a buscar. E foi aí que dentro da constelação, juntando a constelação, juntando com uma conversa com uma colega minha também, que era psicanalista, juntando com um trabalho de auto-hipnose, porque no trabalho de auto-hipnose, eu me colocava eu de frente comigo mesma e eu conversava comigo mesma. Então é um trabalho realmente intenso, de você conversar com as suas emoções. E aí eu consegui entender que a origem desse câncer é que eu sempre falei para os meus filhos, só que isso eu imaginava para minha velhice, que se um dia eu tivesse que depender de alguém, eu preferia morrer. E o que aconteceu? Na pandemia, por conta de tudo que aconteceu, eu me vi na dependência do meu ex-marido e da minha irmã. O meu inconsciente, o que ele fez? Ele acionou aquele gatilho. Ele falou, opa,
Ela falou que se precisasse ficar dependente, ela preferia morrer. Vamos, então, jogar aí um câncer de peritônio, que inclusive foi dado, né, como um câncer raro, né? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, não é bem assim, não era bem assim que eu tinha pensado, né? Então, foi aí que eu comecei a fazer o processo também de ressignificação. Aí eu continuei fazendo as mandalas, continuei fazendo os tratamentos. Não vou dizer, doutor, que foi fácil. Não vou dizer que foi fácil. Teve dias, realmente, que foi bem difícil. Inclusive, eu fiz essa mandala aqui. Essa aqui, ela simboliza os altos e baixos, né, do nosso tratamento, porque tem dias que, nossa, a gente só quer chorar. A gente só quer chorar, chorar, chorar. Tem dias que a gente não quer sair da cama. E aí, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu precisava me acolher e que esse tratamento era para eu realmente parar. Eu parar literalmente, porque o meu corpo, ele já estava trabalhando demais por conta do tratamento. Que na cabeça do paciente oncológico, pelo menos na minha vivência, eu falava assim, putz, eu vou parar de trabalhar, eu vou me sentir, não é impotente, mas sem estar executando um trabalho, né? Então, isso para a gente é muito inútil, né? A gente sente aquela sensação de inutilidade, de impotência, né? E aí eu parei para pensar e eu falei assim, não é que eu estou sendo impotente, ao contrário, eu estou permitindo o meu corpo trabalhar para vencer esse câncer, né? Então aí eu comecei realmente a me acolher. E como que eu me acolhia? O dia que eu queria chorar, eu chorava o dia inteiro. Tinha dias que eu falava assim, o que eu preciso hoje? Mas é assim, é uma conversa com a gente mesmo. E eu falava assim, poxa vida, eu queria tanto um abraço. E eu confesso, eu me abraçava de verdade. Eu me abraçava, eu me acarinhava. Eu lembro que o dia que eu tirei o pique, eu beijei tanto o meu braço, mas eu beijei tanto o meu braço, que eu falava assim, era uma alegria. Então, eu acho que isso que é importante, a gente estar em conexão com a gente mesmo. Porque o tratamento ele é importante? É importante. A quimioterapia foi muito importante, a equipe médica foi muito importante. Gente, o doutor Pedro foi muito importante, viu? Ele é um fofo, super atencioso. A gente tinha um trato, hein? Né? Eu agradeço poder fazer parte desse processo, poder ter vivido isso, ter aprendido, ter crescido junto com esse processo da senhora. Eu só tenho que agradecer, eu não tenho o que falar além disso. Mas é o que eu falo, o tratamento é o que eu falo, nenhuma técnica, né, a gente exclui o tratamento médico. Sim. Eu acho que assim, o que eu acredito é um trabalho multidisciplinar. Então, foi um trabalho conjunto. Né? E aí, no final, o que aconteceu? Depois de 6 meses, eu lembro que no 5º mês, eu ainda falei para o doutor, doutor, vamos fazer o exame, que eu acho que já está tudo ok, já está tudo bem. O doutor falou, não, vamos fazer as 6 quimioterapias para depois poder fazer o tratamento, então fazer o exame de tomografia. E realmente, depois da 6ª quimioterapia, eu fiz a tomografia e tinha diminuído praticamente 60%, né, o tumor. E o doutor ainda falou para mim, ele não acreditou, porque até então o meu diagnóstico estava como tratamento paliativo. E eu lembro que o doutor virou para mim e falou assim, Ana, eu não sei o que você está fazendo, mas continua fazendo. Eu não esqueço dessa frase. E porque realmente foi uma diminuição muito grande, né? E até eu fiquei comigo, eu até me cobrei na época, né? Eu falei, poxa vida, era para ter acabado com... Não, mentira, não foram com 6, não. Foram com 3. Foram com 3 quimioterapias que eu reduzi 60%. E aí foi na 5ª quimio que eu falei, vamos fazer a tomo, e o doutor Pedro falou que não, só passou. E na 6ª quimioterapia tinha zerado, não tinha mais nada. Mas aí eu fiquei sabendo que teve gente que não acreditou, né? Mandou abrir você, mandou passar uma faca em você, eu fiquei sabendo.
Zé, doutor, não sei, uma questão, uma coisa que eu falo assim, gente, vai vasculhar, tem que procurar, né? Mas fiz ainda uma laparoscopia, fiz a laparoscopia e não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. E única coisa que eu ainda não ganhei meu bolo, viu, doutor Pedro? Eu preciso voltar lá para ganhar meu bolo, que eu não ganhei meu bolo. Porque o seu caso a gente acabou parando depois que foi, que fez e tal, e aí eles estão te devendo um bolo. Não, vamos marcar o bolo entre nós, que agora nem eu tô lá mais. Vamos marcar o bolo entre nós. Gente, eu tô dando spoiler, tá? Quem termina o tratamento tem um bolo gostoso, viu? Então cobre o bolo. É verdade, o pessoal lá do hospital cuida dos pacientes com o maior carinho e isso daí não tem nem o que falar. Mas aí a história da senhora é muito inspiradora, é uma história não só do ponto de vista clínico, mas todo esse ponto de vista que tem complementar a questão clínica, a tratamento alopático. E eu acho que o caso da senhora é um exemplo como um ser humano, é um exemplo como um paciente e é um exemplo de sucesso total, assim, como um todo. Então, realmente, por isso que eu fiz questão de te convidar, porque eu queria ouvir essa história de novo, não canso de ouvir essa história de novo, porque essas histórias são as que me motivam e eu acho que a gente precisa compartilhar, passar isso para frente, porque mais pessoas precisam saber disso. Precisam saber que existe algo além daqui do nosso corpo físico e que a gente consegue vencer quando a gente associa todas as nossas armas que a gente tem para lutar contra os nossos problemas. E aí, para terminar, queria saber dos seus planos aí, que eu fiquei sabendo que você está com um plano muito legal para os pacientes. Conta pra gente como é que funciona. Bem nessa hora, no auge, a internet deu uma caída, hein? A internet da Ana tá falhando agora. Vamos ver se ela conecta de novo daqui a pouco. Mas realmente é uma história inspiradora. Ela tem um projeto agora, fazer um spoiler aí, ela tem um projeto de terapia de escuta e também de orientação para os pacientes com câncer. A ideia é tentar oferecer esse tipo de assistência para as instituições, para os hospitais, para as clínicas, mas numa fase seguinte também oferecer para os próprios pacientes, né? Por que não? E eu acho que ela vai voltar daqui a pouco. Então acho que é isso, é uma história inspiradora, uma pessoa que batalhou, teve altos e baixos, mas venceu. É assim que funciona, o ser humano é assim, né? A gente foi criado e viemos para a Terra, para esse plano, para isso. E aqui a gente não está falando de religião e não estamos falando de nenhuma teoria como é que eu posso dizer, não estamos pregando um tratamento fora do padrão e fora do normal, muito pelo contrário, né? A nossa bandeira ainda é manter o tratamento convencional, respeitando a ciência, os protocolos, mas associar as outras ferramentas que a gente tem. A gente sabe que nosso corpo é um corpo, caiu, vou colocar de novo, que tem energia, que tem espiritualidade, que tem chakras e reikis, energias. Então tudo isso tem que trabalhar junto. Então, agora eu estava aqui comentando, passando um spoiler do seu projeto, mas aí nada como ouvir do proprietário, né? Então, porque na verdade, qual que é a ideia? Passando assim, né, por toda essa minha experiência, e aí eu comecei a perceber o que nós, como pacientes oncológicos, qual que é a nossa carência, qual que é a nossa necessidade. O tratamento oncológico, ele é um tratamento muito, muito solitário, né? Porque assim, por mais que a gente tenha, né, o apoio da família, mas toda essa parte emocional é uma coisa muito solitária. E então o que eu pensei? Eu falei, poxa, por que não fazer um trabalho com os pacientes de uma forma de trabalhar em grupo, né? E de uma forma online. Por que online? Porque o paciente oncológico, ele não quer sair de casa, principalmente quando faz uma quimioterapia. Então, eu falei assim, então seria assim um trabalho, a minha ideia, né, seria fazer um trabalho em grupo, onde cada dia nós trabalharíamos um tema específico, né, da oncologia, um dia autoestima, um dia o medo da morte, insegurança, e aí colocaria um espaço de escuta ativa. O que seria essa escuta ativa? Uma escuta onde as pessoas pudessem compartilhar as suas dores, né? Onde as pessoas pudessem compartilhar os seus medos, as suas inseguranças, sem aquele julgamento, sem aquela crítica. E no meu ponto de vista, quando as pessoas escutam outras pessoas
falarem, né? Passando, às vezes, pelo mesmo processo, às vezes uma em grau maior, uma em grau menor, aquilo ajuda, aquilo alavanca a pessoa, né? Então, a ideia era essa, quer dizer, é essa, né? A gente fazer um trabalho em grupo, onde cada dia trabalharia-se um tema, colocaria-se esse momento de compartilhar, né, para as pessoas compartilharem, e aí eu finalizar esse dia com uma prática voltada para aquele tema, ou uma prática de constelação, ou uma prática de hipnose, alguma prática realmente, um trabalho terapêutico, para que a pessoa possa realmente olhar para si, né, e ao mesmo tempo ir ressignificando, né, o seu tratamento. Então, seria um trabalho complementar. E a ideia realmente é expandir, né, é colocar no mercado, de repente colocar em clínicas, em hospitais. Eu sei que lá no Paulistano eles têm o trabalho, inclusive, de coach, né, que é um trabalho bacana, mas é um trabalho muito individualizado, né? Então, a ideia realmente era trabalhar em grupo, porque eu acho que a força do grupo é muito maior do que quando você trabalha individualmente. Não, a senhora tem toda a razão. Tem várias, inclusive, tem várias patologias na medicina que a principal opção terapêutica é terapia em grupo. Tem várias. Então, a senhora tem toda a razão. A terapia em grupo, ela tem um poder absurdo. Ela é o tratamento de escolha para várias patologias, principalmente, obviamente, na área da psiquiatria, né? Mas ela tem um poder muito grande. A senhora tem toda a razão. Eu espero que dê certo, porque, aliás, eu espero que eu já vi dar certo, né? Eu quero ver dar certo em outras pessoas, porque eu já vi dar certo no seu caso, quero ver dar certo em outros e vários casos. Essa é a minha expectativa. E agradecer de novo a presença da senhora. É assim, doutor, eu queria só citar, com essa última mandala que eu fiz, que é a mandala da Fênix, e eu queria deixar essa imagem para vocês, né? Para realmente, se estiverem passando por alguma adversidade, olhar para essa adversidade com carinho e se perguntar: para que eu estou passando por essa adversidade? Né? E aprender com ela. E realmente sair, né, dessa adversidade para um mundo muito melhor, de uma forma muito melhor, né? Que eu acho que o ser humano está aqui para isso, né? Justamente para ele evoluir. E acho que as adversidades estão aí para isso, né? Para nos ajudar na nossa evolução. Sim, obrigado, Ana. Tivemos um compartilhamento aqui de uma paciente que está se tratando, que a gente espera que se recupere, que fique bem, e que a gente espere que aproveite um pouquinho do que a gente conversou aqui. Se quiser entrar em contato com você, acho que pode achar aqui no Instagram, facinho. E se quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. É claro que o Instagram não é um consultório, mas a gente está aqui para tentar ajudar. E espero que fique tudo bem. Obrigado de novo, viu, Ana? Doutor, obrigada, gratidão. Eu espero que realmente as pessoas que estejam aí nesse processo, né, de oncologia, gente, acredita em si, porque é possível. Ótimo. Obrigado. Em breve, uma nova em breve para a gente conversar mais. Tchau, tchau. Pode deixar. Tchau, doutor. Tchau, tchau.